Olá! Nesse vídeo será abordada a temática salário e maternidade, que será apresentado por alunos da Faculdade Luciano Feijão. Eu, Elaine Muniz, irei dar início e os demais colegas continuidade. De início, é importante ressaltar que as mulheres tiveram suas conquistas auferidas após o século XX, ocorrendo mudanças na legislação que foram ocasionadas pelo empoderamento feminino. Assim, se evidencia o arcabouço legislativo que foi modificado pelo impacto social da autonomia feminina e a adequação normativa necessária para a eficaz igualdade dos sexos defendida pela Constituição Federal de 1988. Desde a Revolução Industrial e no contexto da Primeira Guerra Mundial, a mulher saiu da proteção patriarcal e passou a ter autonomia em seus lares e domínio sobre as suas riquezas. Com modernizados tempos, os cargos de liderança empresarial, organizacional e político passou a contar com lideranças femininas, entretanto com grandes dificuldades de inserção em razão do mundo masculino em que estavam submergidas. A mulher, dessa forma, com a maior inserção no mercado de trabalho, se viu diante da necessidade de ter os seus direitos garantidos no ordenamento jurídico, especificamente do que iremos tratar neste vídeo, do salário maternidade. Olá, me chamo Daiane Rocha e gostaria de abordar de forma breve um pouco sobre o histórico evolutivo da licença maternidade. Ela surgiu no Brasil na década de 40, junto com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E alguns autores a dividem em duas fases, uma antes e outra após sua efetiva aplicação. No início, a licença se tratava de apenas 84 dias e deveria ser custeada pelo empregador, o que acabava causando uma certa restrição das mulheres no mercado de trabalho. Com o passar das décadas, as mulheres foram ganhando maior liberdade e um maior espaço profissional. Foi então que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, passou a recomendar que o benefício fosse custeado pela Previdência Social. No Brasil foi na década de 70, no ano de 1974, com a Lei 6.136, que o benefício passou a ser custeado pela Previdência. Porém, as empregadas grávidas elas não tinham nenhuma estabilidade e muitas ainda eram mandadas embora, mesmo o benefício sendo custeado pela Previdência. Foi com a Constituição Federal de 1988 que o benefício passou a dar estabilidade para as grávidas e o benefício passou de 84 dias para 120. É importante também a gente ressaltar que o benefício ele não abrange apenas as empregadas com filhos biológicos, ele abrange também as empregadas adotantes, onde a Lei 7.052 de 2009 apresenta no seu artigo 2º os períodos de licença que são concedidos às mães adotantes. Aquelas que adotam crianças de até 1 ano de idade têm direito a um período de 60 dias. As que adotam crianças entre 1 ano e 4 anos de idade têm direito a um período de 30 dias. E aquelas que adotam crianças entre 4 e 8 anos de idade têm direito a um período de 15 dias. Boa noite, meu nome é Guilherme Brandão e eu vou apresentar o contexto histórico do salário maternidade e como pode ser solicitado hoje em dia. A licença maternidade surgiu no Brasil em 1943, com o surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como a abreviação CLT. A licença era de 84 dias e tinha que ser paga pelo empregador, o que causava uma restrição considerável para as mulheres no mercado de trabalho. As décadas seguintes trouxeram um período de grandes conquistas para as mulheres em termos de liberdade e espaço profissional. Para garantir esse movimento, a Organização Internacional do Trabalho recomendava que os custos da licença maternidade passassem a ser pagos pela Previdência Social. No Brasil, isso aconteceu a partir de 1973. Mas a mulher gestante não tinha garantia de emprego e muitos empregadores dispensavam as grávidas, mesmo que a Previdência arcasse com a licença. É importante ressaltar que os movimentos sindicais começaram a se mobilizar para garantir mais direitos para a mulher. Atualmente, no ano de 2020, os interessados em pedir o benefício do salário maternidade, previsto na Lei nº 8.213 de 1991, devem fazer a solicitação pela internet no portal de atendimento Meu INSS. É necessário ter inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e fazer um cadastro para ter acesso ao site. De acordo com o próprio INSS, o atendimento deste serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS, a não ser quando solicitado para comprovação. No momento da comprovação, é necessário apresentar uma série de documentos originais.
Para a pessoa segurada que tem um vínculo com carteira de trabalho, o salário maternidade deve ser solicitado diretamente ao empregador. Em nenhum caso é necessária a intermediação de advogado, despachante ou outra pessoa. E em relação a quem pode solicitar, podem solicitar o benefício as mulheres que se afastam do trabalho por causa do nascimento de filho e em razão de adoção ou de guarda judicial, para fins de adoção. Também tem direito as mulheres que precisaram passar por procedimento legal de aborto. A Lei nº 12.873 prevê a possibilidade também de homens solicitarem o benefício. Neste caso, o salário maternidade será devido ao adotante do sexo masculino, para adoção ou guarda para fins de adoção. Diz Instituto para casos de família monoparentais ou de pais homoafetivos. Agradeço a compreensão de todos. Olá, meu nome é Alexandre e agora eu vou falar um pouquinho sobre o período do benefício. Ou seja, aquele lapso temporal em que o benefício do salário maternidade vai ser direito daquela segurada ou segurador que preencheu os requisitos. No artigo 71 da Lei 8.213, fala que o salário maternidade é devido à seguradora da Previdência Social. Durante 120 dias, essa regra geral, 120 dias de salário maternidade. O início desse salário maternidade vai ser no período entre 28 dias antes do parto ou do dia da ocorrência do parto. Observadas as situações e condições previstas na legislação, esse lapso temporal, como é que começa? Começa o benefício num dia indeterminado. Na verdade, quem vai determinar isso é a necessidade da mãe. Tem mães que conseguem ficar até o dia do parto trabalhando tranquilamente. E aí, ela vai poder fazer isso, começar a usar o benefício só a partir do dia do parto. Contudo, existem mães que, por causa de indicações médicas, por causa de algumas necessidades específicas, precisa de repouso em virtude da gestação. Em face disso, a Previdência traz a possibilidade de que essa mãe comece a gozar do benefício do salário maternidade até 28 dias antes do parto. Por isso que o lapso temporal no qual pode iniciar-se esse benefício do salário maternidade. O lapso temporal aqui de 28 dias antes do parto até o dia do parto, então, consequentemente, o salário maternidade ele não vai ser devido à mãe até 120 dias depois do parto. Não é assim que a gente calcula. A gente vai ter que definir o dia do início do benefício, que pode acontecer neste lapso temporal que nós já estudamos a partir do início desse benefício. A gente conta 128 dias. Então, o fim vai ser depois de 120 dias, não necessariamente depois de 120 dias do parto, porque esse benefício pode ter começado antes do dia do parto. Eu sou a Ainá e eu fiquei com a segunda parte do prazo do salário maternidade. Bom, no artigo 93, parágrafo 3º do decreto 30.049/99, nós temos uma ampliação deste prazo de 120 dias por conta de casos excepcionais. É um período anterior e posterior de repouso que a mãe, no caso, tem, só que ela só pode ter em casos excepcionais, porque pode ter uma gravidez de risco para o bebê, ou então ela tem alguma dificuldade na gravidez nos casos que ela não pode trabalhar.
E nisso, os bebês precisam de mais cuidados depois que nascem também. Por exemplo, como o repouso absoluto da mãe. E em face disso, esse decreto traz a possibilidade de ampliação de 2 semanas antes do início do prazo e depois do final do prazo, de 120 dias. Porém, esse prazo ele só pode ser dado com atestado médico, que comprove tal necessidade. Consequentemente, o período fica de 148 dias, 14 dias antes do início do prazo e 14 dias depois. Uma novidade que foi trazida em 2016, na Lei 13.301/2016, que na verdade foi um momento muito delicado que nós vivemos aqui no nosso país. Agora nós já estamos conseguindo amenizar um pouco os efeitos e os impactos daquela doença atingida e foi trazida pelo Aedes aegypti. Só que ainda há muita preocupação e cuidado com esse impacto para que essas doenças não sejam transmitidas. O fato foi que em 2016 nós tivemos um grande surto de microcefalia em virtude das mães que estavam gestantes e acabaram sendo impactadas por essa doença. Em virtude dessa preocupação, a Lei 3.301/2016 trouxe nela alguns benefícios tanto assistenciais quanto previdenciários. Benefícios esses tidos para tentar amenizar um pouco as famílias no cuidado com essas crianças, no cuidado tanto econômico quanto as dificuldades que elas acabavam tendo, né? Para que eles pudessem se desenvolver um pouco melhor. Essa lei trouxe, no seu artigo 18, parágrafo 3º e 4º, a possibilidade de um lapso temporal maior para essas mães que tiveram essas gestações dessas crianças que foram atingidas pelas microcefalia. No caso, a duração desse salário maternidade seria de 180 dias. Boa noite, me chamo Tarcísio Medeiros, sou aluno do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão, atualmente cursando a disciplina de Fórum de Desenvolvimento Social. Dando prosseguimento à fala, irei abordar agora a temática da licença maternidade durante a pandemia. O projeto de lei 3.903 de 2020 propõe a prorrogação da licença maternidade até o fim do estado de calamidade pública, ou seja, até dia 31 de dezembro. Os benefícios se estendem a servidoras e empregadas públicas federais, estaduais, municipais e além de trabalhadoras da iniciativa privada. As empresas que aderirem a essa prorrogação estarão dispensadas da contribuição da Seguridade, que incide na folha de pagamento. E também o poder público estará autorizado a instituir políticas de prorrogação a servidores. Concluímos que, com o fim do estado de calamidade pública, também chega ao fim a prorrogação da licença maternidade. As mães deverão voltar aos postos de trabalho 2 meses após ou a partir do fim da própria prorrogação, o que vier antes. O empregador deverá oferecer alternativas de teletrabalho às mães, assim como também aos pais, já que o projeto também prevê a extensão de 85 dias da licença paternidade.